pouco mais sobre o trabalho de formação de escritores e poetas, nós convidamos o professor Paulo Henriques Brito e Leonardo Martinelli. O Paulo Henriques é professor de criação literária e tradução aqui da PUC do Rio de Janeiro. E o Leonardo é o coordenador da Oficina de Criação Poética da UERJ. Ambos são poetas. Paulo Henriques, vamos começar com você. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho nessa criação literária e de poesia na PUC. Nós na PUC, no Departamento de Letras da PUC do Rio, criamos um programa de formação de escritor. E esse programa consiste basicamente em oficinas literárias, várias modalidades, né? A ideia é a gente fazer mais ou menos com o escritor o que o conservatório faz para o músico e que a Escola de Belas Artes faz para o artista plástico. Quer dizer, dar a base técnica para a pessoa se tornar escritor. O que seria essa base técnica? Bem, no meu caso em particular, poesia, a gente começa, a primeira parte da oficina é realmente técnica, né? O aluno aprende a fazer a escansão do verso, aprende os valores sonoros do português, aprende a fazer uma análise métrica de um verso e, sobretudo, ler muito, né? Eles recebem uma carga de leitura bastante grande, principalmente de poesia língua portuguesa, mas também de grandes nomes, né? De grandes representantes da poesia ocidental, na língua original e na tradução em português sempre. Quer dizer, para ser poeta tem que ler. Sem dúvida alguma, né? Essa é a função básica, o elemento básico da formação do poeta é a leitura do que se produziu, do melhor que se produziu de poesia. O artista, né, ele começa imitando, né? Ele começa basicamente imitando o que os outros já fizeram e aos poucos ele vai pegando uma coisa daqui, pegando uma dali, ele vai criando o estilo próprio. E a poesia é uma arte como outra qualquer, né? E a inspiração vem de onde? Perguntaram ao Cole Porter, né, um grande compositor popular americano, qual era a principal fonte de inspiração. Ele disse, um telefonema do produtor. E realmente, talvez a melhor fonte de inspiração seja obrigar, você tem que publicar um negócio, a gente precisa de um poema seu aqui. Quer dizer, a partir de um certo momento, quando você já internalizou muito a técnica da poesia, você passa a saber produzir quando você quer produzir, inclusive. É claro que não é sempre, né? Há momentos que você produz mais, realmente há momentos de relativa esterilidade. Mas a partir do momento que você domina uma técnica, em poesia, como qualquer arte, você pode basicamente produzir quando você está interessado em produzir, quando você tem uma obrigação até a cumprir. Uma das coisas que a gente tem que fazer com o aluno é até mexer um pouco, tirar essa ideia de que o cara vai acordar de manhã e vai... Entendeu? E vai ter inspiração. Não, tem uma parte ali que é trabalho, que é técnica, que é você aprender uma série de recursos técnicos que você domina como em qualquer outra arte e utilizar aquilo, né? É assim, Leonardo, vocês lá na UERJ, vocês têm uma prática de chamar poetas para fazer workshops ou dar palestras, né, como a gente viu na matéria que nós mostramos hoje. A matéria, o Luiz Carlos fala do nome em homenagem ao Jorge Vanderlei, né? O Jorge Vanderlei, inclusive um grande tradutor também, poeta que coordenou junto com o Ítalo e com o Luiz Carlos a primeira oficina de poesia da UERJ, onde eu fui sabatinado. E eu já fui para ali preparado. Quer dizer, você começou como aluno do Luiz Carlos, do Ítalo e do Jorge Vanderlei. Eu lembro muito do Jorge Vanderlei, que tinha comentários ácidos e pontuais, assim. Eu mostrei meus textos para ele, estranho, mas tem qualidades, vamos conversar sobre isso. E eu achei muito legal a gente ter essa visão da poesia como um artesanato in progress, né? Você vai aprender, como o Paulo está falando, técnicas, não que você vai, a partir dessa técnica, se formar um poeta. Claro que a poesia existe inspiração, existe uma posição de exceção do poeta na sociedade, que eu acho que pode ser indicado, mas sem conhecimento da tradição poética, quer dizer, tem que ter uma formação de repertório também. A gente está começando agora com essa oficina e todo mundo entra muito com Vinícius de Moraes na cabeça, com Drummond, alguma coisa que já leu e que despertou aquela pessoa. Mas existem milhares de poetas para serem conhecidos e lidos e fatalmente você não vai ler todos. Mas existe uma tradição de procedimentos, métrica, por exemplo, que virou meio que um motivo de espancamento, você querer saber métrica, você está sendo contra a inspiração. Não é nada disso, não. Vou soltar uma pergunta no ar, já que eu estou com 3 poetas aqui, vou aproveitar. O que é que caracteriza a boa poesia? Pergunta. Olha, jogando a bola para o Paulo. Olha, eu diria que o que caracteriza, talvez, acima de tudo, a boa poesia é uma concentração, uma linguagem o mais carregada possível de efeitos.
Quer dizer, a boa poesia é muito concentrada, né? O poema idealmente perfeito seria o poema que no mínimo de sílabas concentrasse o máximo de efeitos sonoros, de vogais, de imagem, de ideia, de tudo. Então é basicamente uma linguagem extremamente concentrada. Essa é a definição do Ezra Pound, né, que é máximo significado, linguagem carregada de sentido. Eu gosto também da definição do Borges, né? Imagem, poesia é imagem e ritmo. É claro que todo poema tem que estar querendo dizer alguma coisa, mas o que define realmente um poema é a qualidade das imagens, das metáforas, e é fundamental a questão do ritmo. Porque é um problema também da ênfase na técnica, né, que eu acho que é uma coisa nova, num certo sentido, um tipo de oficina como essa que o Paulo está dando da PUC, que é muito voltada para o ensino da técnica, fazendo uma analogia com a música, né, e com as artes plásticas, né? Mas o problema é o seguinte, a versificação, por exemplo, a métrica, né? Quer dizer, a gente não pode pensar que a métrica de um poema é uma contagem de sílabas, trata-se de uma questão de ritmo. E o que a gente está chamando aqui de inspiração, eu acho que tem mais a ver com talento, né? Eu acho que, entendeu? Exatamente. Ou você tem talento ou você não tem talento. Então é isso aí, você pode ter toda a técnica do mundo, mas se você não tiver um talento criador, que é absolutamente impossível de definir o que é talento, né? Mas é o tipo da coisa que a gente reconhece logo, eu acho. Não há dúvida. Talento é uma coisa que você olha e vê se uma pessoa tem ou não tem. E eu não sei dizer como, entendeu? Mas a gente vê. E você é tradutor também, né, Paulo? Sim. Qual é o talento do tradutor, então? Uma boa pergunta. É uma forma de escrever, pensando já que o assunto é poesia, vamos ficar na tradução de poesia, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Traduzir poesia é uma forma de escrever poesia, não há dúvida alguma. Então, eu diria que o primeiro requisito para você ser um tradutor de poesia é você dominar bem as técnicas de poesia, gostar de poesia, conhecer a poesia. Mas o mais importante, talvez, eu diria, seria as leituras. Quer dizer, que outros textos há por trás daqueles textos? Que textos esse poeta leu? Isso é o mais importante, é o fundamental. Leonardo, você já trabalhou com adolescentes? Já teve algum tipo de contato com criação? Já dando aula no cenário de redação. Eu acho que o princípio, apesar de ser outra coisa totalmente diferente, mas criar um distanciamento do autor em relação ao texto que ele produz. Isso é fundamental. É dele olhar de fora, por exemplo, o Mayakovsky relata nos textos dele que ele escrevia às vezes um verso 60 vezes, reescrevia um verso. Existem várias versões de um poema para chegar num poesia poema. não é desabafo, né? A pessoa tem que estar acostumada a pegar um caderno, rabiscar, riscar. Um tipo de exercício que eu dou muito nas minhas oficinas de criação poética é o que eu chamo de exercício de despersonalização. O aluno tem que, por exemplo, escrever um poema na primeira pessoa em que a voz do poeta claramente não seja ele, ou porque é do sexo diferente, ou porque é uma personagem histórica, ou porque é um animal, ou um ser inanimado. Quer dizer, o eu só não pode ser você. Isso é um exercício que eu gosto muito de dar e tem efeitos interessantes, que obriga o aluno, aquele que desde o começo do curso é aquela coisa de eu, obriga ele a escrever de um ponto de vista diferente. Então tá, gente, obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas continue aí que no próximo bloco tem Lê do Ivo. Até lá. E nós visitamos também uma oficina para alunos de nível universitário, a oficina de poesia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela começou no final dos anos 80, durante uma feira de poesia que reuniu vários poetas, como o Afonso Henriques, a Glória Pérez, antes de virar novelista, Mano Melo, o nosso amigo Ítalo Morricone e muitos outros. A partir desse encontro, o grupo resolveu dar continuidade ao movimento e criou a Oficina de Poesia Mário Faustino. Muitos anos depois, algumas publicações editadas, a oficina se renova e recebe o nome de um de seus fundadores, o poeta pernambucano Jorge Vanderlei. Fumo de tabaco rói o ar, o quarto, um capítulo do inferno de Krutonitsky. Recorda, atrás desta janela, pela primeira vez apertei tuas mãos, atônito. Hoje te sentas, no coração aço. Um dia mais e me expulsarás, talvez com zanga. No teu rol escuro, longamente o braço, trêmulo, se recusa a entrar na manga. A poesia trabalha dentro de uma tríade, né? Você tem a melodia do verso, né? Você tem a melodia que circula, né, entre as palavras, você tem as imagens, né, que circulam e que você projeta no verso, né, o que vai resultar na metáfora, vamos dizer assim.
né? E você tem também, né, o logos, vamos dizer assim, né, a mensagem, vamos dizer assim. O logos seria a mensagem, né, entre aspas, que o poeta pretende passar. Sou carioca, vascaíno e tricolor. Não sei por que razão eu tenho 2 times no meu coração e aos 2 devoto o mesmo amor. Na Sapucaí também há ambiguidade, 2 escolas preenchem meus dias. Uma, minha querida mocidade, a outra, Grande Rio de Caxias. Em matéria de música, digo de peito aberto. Não sei se sou mais fã do Cazuza ou do eterno engenheiro Humberto. A poesia é a palavra erecta, a palavra em ereção permanente. E quando se levam de rastros de astros os nevrálgicos gritos molhados de medo, os mesmos desastrados amantes tropeçam nos rasgos enfeitiçados dos raios caídos insônios da lua, que menstrua a prata minguante sobre batons e nicotina. A prosa não. A prosa é horizontalidade permanente. Quer dizer, então há uma diferença aí entre o poeta e o prosador. É lógico que muitas vezes se encontra prosadores também, mas se você pega um livro de poemas, as palavras estão lá numa verticalidade, né, na verticalidade do verso, quer dizer, palavra erecta. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua, transtornado, tornado louco pelo desespero. Não o consintas, meu amor, meu bem. Digamos até logo agora. De qualquer forma, meu amor, duro fardo, por certo, pesará sobre ti. A oficina funciona do seguinte modo. Nós temos vídeos sobre poetas, nós lemos os poetas, nós vemos às vezes um vídeo e a cada mês nós trazemos um poeta, né, para vir então conversar, para ler os seus poemas. A nossa expectativa aqui maior, eu acho que é ver o que o pessoal está fazendo agora, a poesia, como é que está rolando aí pelo Brasil, pelo mundo, ver o que aconteceu antes, para a gente ter noção do que a gente tem que respeitar também, que já foi feito, entendeu? E eu acho que a gente está aqui para mostrar o nosso trabalho, tentar melhorar nisso e trocar experiência mesmo, opiniões sempre são boas e uma visão de fora geralmente é muito produtiva, assim, porque nem sempre a gente consegue se distanciar tão bem do próprio texto. A paixão contagia, assim, as pessoas. Da mesma maneira que até na minha posição de professora eu vivenciei isso. Quando você, às vezes, aquilo que você gosta e que te escapa, às vezes faz muito mais efeito do que aquilo que você pensa que vai transmitir pretensiosamente. Como a minha relação com a poesia também extracurricular foi sempre maior, mais prazerosa do que nas situações mais convencionais. É uma possibilidade humana, uma dimensão, tudo que diz respeito à poesia, que todos podem desfrutar a seu modo, ou escrevendo, ou lendo, ou de outras formas, não é só a poesia escrita, né? A gente tem 1000 formas. Tem gente analfabeta que faz poesia ótima, né? E visual, e artes plásticas, e por aí afora, que a gente não é acostumado a prestar atenção. Ninguém oferece isso para as pessoas, de um modo geral, nas sociedades, né? Você fica assistindo horas e horas de programas enfadonhos de televisão, por exemplo, onde aparece um aparelho de telefone que toca na imagem, um ator diz, o telefone tocou. Então, é isso que se oferece, entendeu? Uma coisa completamente óbvia, que não ajuda ninguém a mudar, a sair daquele estado mais imediato, né, de ruminação. Deixando o rock à parte, na MPB, permaneço duvidoso ao ter que optar entre Chico Buarque e Caetano Veloso. E chegando ao campo da sexualidade, digo